física. Hoje nós vamos falar sobre as equações do movimento uniforme. Usando gráficos, tabelas e equações, nós vamos estudar melhor esse movimento. Quer saber um pouco mais sobre tabelas e gráficos? Veja aqui em cima, vou deixar aqui no card ou aqui, eu não entendo muito bem disso. Além de tabelas, gráficos, textos, desenhos, a gente tem mais uma forma de comunicar em física que é muito comum, que todo mundo chama, fica com medo, chama de fórmula, muita fórmula e tudo, mas as equações do movimento, elas são uma forma de generalizar esse movimento. Então, para qualquer que seja o tempo, você consegue descobrir qual é a posição do móvel, tá? Para qualquer que seja a posição, você vai descobrir o tempo. Mas é importante lembrar que em física nós consideramos principalmente os tempos começando a partir de zero. Então, quando você tem um tempo negativo, sabemos que esse tempo ele não faz parte do movimento, né? O nosso reloginho, ele começa a contar no zero, tá? Então, se você achar um tempo negativo, ocorreria antes, é uma previsão do que aconteceria se o cara tivesse vindo do infinito e até o infinito. Então tem esse gráfico que tem como velocidade 2 metros por segundo, ok? Se olhando a tabela, podemos prever a posição no instante 7. Então aqui a gente tem, se de 0 para 1 andou 2, de 6 para 7 vai andar 2, vai dar 16, 14 coisa, vai dar 16. Porém, se a gente for substituir aqui na equação desse movimento, que é 2 mais 2t, nós rapidamente conseguiríamos chegar à resolução. Se fosse aqui 9, 15, não t igual a 15, qual seria a posição? Então, ia dar mais trabalho. Então, facilmente a gente ia poder substituir aqui o tempo igual a 7, em vez de t, a gente ia botar 7 aqui. Ia ficar 2 mais 2 vezes 7, 2 vezes 7 é 14, 14 mais 2 dá 16. Aqui é só um exemplo de como realmente vai ser mais fácil trabalhar com equação do que com gráfico. Então, aqui a gente tem a velocidade média, eu só vou reescrever aqui a fórmula da velocidade média para a gente obter a equação do movimento, para a gente obter aqui a relação entre tempo e posição. O t0 é igual a 0, então ele vai sumir aqui da equação. Então vai ficar essa equação aqui, e você vai passar para o outro lado multiplicando. Vai ficar a velocidade vezes o tempo é igual a S menos S0. O S0 passa para o outro lado, vai mudar o sinal, vai ficar positivo. Então a fórmula é essa aqui, a gente só inverteu, escreveu o igual desse lado aqui, tá? Então fica S é igual a S0 mais VT, ou como o pessoal costuma dizer, sorvete. Agora a gente vai analisar alguns exemplos aqui. A gente tem essa função S igual a 3. Se a posição é igual a 3 e ela não depende do tempo, considerando tudo no Sistema Internacional de Medidas, então a posição é sempre, para sempre, 3 metros. Portanto, ele está parado. Se a gente tem a função da posição igual a 2t, então se a gente colocar t igual a 1 aqui, vai dar 2, t igual a 2. 4 e assim por diante. Então, a cada segundo a posição vai aumentar 2 metros. Então, a cada segundo a posição vai aumentar 2 metros. Se temos essa função aqui, que é a junção dessas duas, a gente sabe que 3 vai relacionar a posição e 2 é essa velocidade, né? Aqui está escrito a velocidade de uma forma diferente. Posição aumenta 2 metros a cada segundo. Então, a nossa velocidade é 2 metros por segundo. Então a gente sabe que a posição inicial, onde ele começa o movimento, é 3. Se o tempo for igual a 0, a posição fica igual a 3, tá? Então a posição inicial é 3 metros e a velocidade do movimento é 2 metros por segundo. A gente também pode comparar essa expressão com a fórmula do movimento uniforme, que a gente vai fazer aqui no exemplo. Analisando a equação do movimento, podemos reconhecer a posição inicial e a velocidade do movimento. Então é só comparar aqui, a gente consegue ver quem está junto com o t é a velocidade, quem está sem o t é a posição inicial. Ponto. Assim a posição inicial é 2 metros
E a velocidade 3 metros por segundo, porque a gente está usando tudo no Sistema Internacional de Medida. Então a gente vai pegar essa fórmula, vai substituir algumas vezes para poder preencher a tabela. Então a gente precisa substituir pelo menos 2 pontos. Aqui a gente vai substituir a posição S igual a 8, porque eu quero descobrir em que instante de tempo o móvel passou pela posição 8 metros. Em vez de botar o S, botei o 8 aqui, ficou 8 igual a 2 mais 3T. O 2 passa para o outro lado, muda o sinal, fica 6. 6 é igual a 3T. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, certo? Então aqui o tempo fica igual a 6 dividido por 3, fica igual a 2 segundos. Então a gente já sabe que a posição inicial, aqui olhando a fórmula, a posição inicial aqui é 2, então a gente já preenche a tabela. O instante de tempo é igual a 0, a posição é 2. Quando o instante de tempo é 2, a posição é 8. E aqui eu quero descobrir aqui, no instante de tempo 1, qual é a posição. Então aqui a gente pegou a posição e descobriu o tempo. Na próxima a gente vai pegar o tempo e vai substituir para descobrir quem é a posição. A gente vai pegar a fórmula, vai substituir no lugar do T, vai jogar o 1, vai ficar S é igual a 2 mais 3 vezes 1 é igual a 5. Calma, gente. Aqui vocês primeiro tem que multiplicar e depois somar. Não pode esquecer isso, pelo amor de Deus, senão sai tudo errado. Por favor, primeiro multiplica, depois soma. Então fica 3 vezes 1, 3, mais 2, 5 metros. Então aqui a gente já pode preencher nossa tabela colocando 5 aqui. Para desenhar o gráfico a gente precisa só de 2 linhas. Aqui tem o 2 marcado, mas não está aparecendo muito no gráfico, então eu resolvi aqui usar esses 2 pontos. Então com esses 2 pontos a gente consegue marcar no gráfico, pá. Só pegar a régua e traçar, molezinha.